Vamos esperar só um pouquinho, tá? As pessoas entrarem. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Roberta Milani, eu sou assessora de imprensa do BH, faz mais ou menos uns 5, 6 anos. E hoje a gente decidiu fazer uma live em formato de entrevista com o presidente Luiz Flores. Essa live surgiu pela ideia de nós estávamos recebendo muitas questões que poderiam ser também de interesse de outras pessoas. Então a gente resolveu fazer em formato de entrevista live para poder sanar essas dúvidas. São dúvidas gerais que eu acho que muita gente podia ter nesse dia a dia. Às vezes as pessoas até mandavam no WhatsApp, por e-mail. Então a gente selecionou algumas perguntas que poderiam ser respondidas hoje. Lembrando que a gente não vai aceitar perguntas ao vivo, tá? Essa entrevista está fechada para perguntas. E que caso as perguntas não sejam respondidas, a gente vai abrir nosso canal de comunicação, ou por e-mail, ou no WhatsApp, para novas perguntas, para a gente pensar um novo formato. Se a gente vai fazer uma nova live, ou se a gente vai para uma outra entrevista respondendo essas perguntas. Vou dar uma chamadinha já no Luiz Flores. A gente está com mais ou menos 13 a 15 perguntas. Só um minutinho para a gente ver se ele já está online. E aí, caso ainda depois da live ainda fiquem algumas questões pendentes, a gente abre o canal de novo para fazer uma nova live ou dúvidas, tá? Eu não sei ainda o formato, mas todas as perguntas são bem-vindas e que a gente responda a elas dentro do possível assim que a gente receber. Boa noite, Flores. Boa noite a todos. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava explicando aqui que essa live vai ser em formato de entrevista. A gente recebeu algumas perguntas por e-mail, por WhatsApp, naquele prazo determinado. A gente deixou 10 dias para quem tivesse mais perguntas. Então, dentro desse prazo, a gente selecionou alguma das perguntas para que fosse de interesse geral para a gente responder nessa noite. E caso sobre alguma pergunta, alguma coisa fique para trás, a gente cria de novo uma live ou, enfim, alguma forma que a gente possa responder essas questões. Certo. Bom, vamos começar então essa entrevista repassando uma pergunta que a gente recebeu por e-mail de uma pessoa que não é associado e ela quer saber quais são os benefícios de um associado e se o público-alvo para se associar é somente os criadores. Na realidade, o nosso maior público-alvo são os criadores. Infelizmente, a gente tem um número reduzido de associados que não criam cavalos. Seria ótimo, até a gente teria que descobrir uma maneira de incentivar mais essas pessoas a participarem da BCCH. Até porque a gente oferece uma série de benefícios, mas eu não sei se as pessoas que não estão no meio da criação têm acesso a essa informação. A gente procura, às vezes, divulgar na CBH, na Federação Paulista, aí, que são parceiros, mas nem sempre todo mundo recebe. Porque a gente oferece descontos na tabela de emolumentos, né? No caso de você fazer uma importação de uma égua, no caso de uma transferência, o sócio paga um valor reduzido, um valor abaixo, mais barato, com descontos. A gente também tem parceiros que também a gente oferece benefícios. Volta e meia, principalmente na época do festival, a gente oferece vários cursos, que também tem desconto para sócio. Então, seria interessante que a gente aumentasse esse número de sócios que não são criadores. Legal. Tá? A criação nacional, ela vem em constante crescimento e hoje a gente vê cada vez mais em destaque no cenário nacional e internacional os produtos da nossa criação, né? Certamente esse fato se deve até pela melhoria da qualidade genética, por estudos e investimentos dos próprios criadores. Essa minha afirmação, ela é verdadeira? E como que é esse número de potros registrados a cada ano? Sim, hoje, nos últimos 3 anos, às vezes tem um certo conflito nessas informações, porque às vezes é o número de comunicações, às vezes são os números de registros. Então, eu procurei pegar informação baseada no números de registros, né? Nos últimos 3 anos, a gente registrou 750 potros em média, tá? 2017, 2018, 2019. E também a gente tem vários cavalos aí de sucesso se apresentando lá fora. Alguns continuam fora do país, outros voltaram para o Brasil, certo? Como a Magnolia Mystic Rose, a Zâmbia, a Celine GB, o SL Barazonado, a Salamandra Balubina, a Sharapova, o Cassilano J-Man, a Dana RJ, a OHST Cartucho, Land Peter do Feroleto e a Mel JC. Tá? Essas na categorias de salto. Tem também no CCL o Iberon J-Man e no adestramento Dom Henrico.
tá? Que no momento está no Brasil. E outros que aqui estão saltando e que são bastante importantes dentro do Brasil mesmo. Com certeza. Já faz algum tempo que a BCCH dividiu os estados em regionais. E cada regional tem seu diretor local e eventos característicos, mas todos eles com a supervisão da BCCH. Conta um pouco como funcionam essas regionais, como que está dividido e se este modelo foi um modelo implantado de sucesso. Sim, eu acho que o modelo de sucesso foi criado pelo Ricardo Moura, que é o ex-presidente, que eu procurei dar toda a força, porque eu acho que vale muito a pena. Elas são distribuídas em 9 regionais, ou seja, são 9 estados, mas a gente tem outras 2, que a gente chama que é de adestramento e de CCE, tá? Na realidade, são os estados que são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. São Paulo se divide em 2 regionais, que é a Alta Mogiana e São Paulo capital. Depois a gente tem Distrito Federal e tem Norte e Nordeste. Para cada uma dessas regionais, a gente tem um diretor, que é um responsável. Fica aqui complicado falar o nome de todo mundo, mas eu agradeço aí o trabalho de todos que mantém as regionais ativas. É uma coisa que dá trabalho e que todos acabam se empenhando. Alguns deles organizam também algumas exposições, né, locais. Exposições não, né? Mostras. Né? No caso do Rio Grande do Sul, às vezes Minas Gerais. Não estou lembrado, acho que talvez, acho que Santa Catarina também talvez já tenha feito. E são bem interessantes. Na realidade, o papel da associação, esses diretores regionais criam esse calendário de provas, com uma distribuição dentro do estado deles, favorecendo de modo geral os principais clubes, os lugares de maior qualidade. Existe um ranking que eles se classificam para o BH do Futuro. Tá? O número de vagas para o BH do Futuro é de acordo com o número de animais que tem na região concursando, é proporcional. Então, é variável. É lógico que o estado de São Paulo é o que apresenta o maior número de vagas. Exceto a sede, a gente dá uma ajuda de custo em relação ao frete. E a gente também faz premiações ao longo do ano, escarapelas, placas de pista, dá ajuda de custo para os diretores. É simbólica, mas é o papel da associação. E eles acabam tendo a vaga garantida para o BH do Futuro. Ah, legal. Tá? Por falar nas regionais, aproveitando essa deixa, a BCCH lançou esse ano uma disputa nova por equipes, né, e que já tem o regulamento divulgado no site, e que é o BH Challenge, que vai acontecer esse ano durante o festival. Nesse primeiro momento, as equipes já estão sendo formadas, né, e elas serão formadas nesse primeiro momento com os patrocinadores da cota ouro, se eu não me engano, do festival. Comenta um pouco do BH Challenge, que é uma novidade que vai acontecer já esse ano. Deixa eu comentar um pouco. Todo início de ano, a gente lança um pacote de patrocínios, né? Então, a gente já procura em janeiro, está lançando aí o pacote das regionais e o pacote do festival. Num primeiro momento, a prioridade é fechar as regionais. E a gente busca as pessoas que sempre apoiam a gente. Por quê? Porque a regional ela demanda um determinado custo e eu não conseguiria bancar a regional sem esses patrocinadores. Então, eu queria agradecer a todo mundo, porque sem eles, a regional não existiria. Sem ele, o mercado de cavalo novo também não seria o mesmo. Então, eu até gostaria que, de modo geral, os criadores, como é que se diz, prestigiassem mais essas ações, entendeu? Que seria o leilão BH Selection, a Ride to Play, o Arias Império Egípcio, a Sanol Dog, o Leilão Friends, a Vanessa Quintiliano, o Toque Reprodução, Aras Flores e Equitação Bela Vista, tá? Esses são parceiros aí com frequência e que fazem com que a regional se mantenha. Tá? O que a gente criou com o BH Challenger, voltando ao assunto, tá? Na realidade, às vezes é complicado você ser presidente da associação é pedir dinheiro para o povo, tá? Se alguém vai ter eleição aí em novembro de 2020, as pessoas sabem que o presidente tem que se mexer e correr atrás do dinheiro, porque senão as coisas não acontecem. Já saibam logo de cara, tem que passar óleo de peroba na cara, tá? Então, eu tinha que dar uma inovada no sentido do patrocínio das regionais. E com a questão do XTC, veio a ideia de criar o BH Challenger, que é uma disputa por equipes, cavalos de 4, 5, 6, 7, 8 anos, em que, por exemplo, sei lá, vou fazer propaganda da minha marca. O Aras Flores, eu vou colocar um cavalo de 4, de 5, de 6. De repente, 7, 8 anos, eu não tenho. Eu vou convidar um outro conjunto para participar.
Dentro da equipe existe uma fidelidade do cavalo, mas não existe a fidelidade do cavaleiro. O cavaleiro ele pode saltar em várias equipes, entendeu? E tem algum material de divulgação, tem colete com a marca, boné, manta, existe um kit de divulgação em relação a isso. Agora, por exemplo, em relação a esses patrocinadores da regional, R$ 6.000 do que eles patrocinaram, do valor patrocinado, vai para o BH Challenger. Quando for setembro, agora, a gente vai abrir a venda de inscrições, que vai custar R$ 6.000 também. Do valor apurado, 50% vai para a premiação. A premiação de uma única equipe. Né? No momento, a gente já tem praticamente 10. Ou seja, a gente já tem, nesse momento, R$ 30.000 acumulados, que vai para essa premiação. Mas eu espero que, com a proximidade do festival, setembro, as pessoas motivadas, que a gente consiga vender um grande número de equipes. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho. E qualquer dúvida também, o regulamento já está disponível no site da bcch.com.br, regulamentos. E se as pessoas lerem e tiverem alguma dúvida ou até interesse em patrocinar alguma regional para poder ter uma equipe, pode mandar e-mail direto para o eventos @brasileiro de Turismo. Na realidade, o pacote de benefício do patrocínio sai mais barato quando o kit sai mais barato quando você compra o conjunto. Agora você vai pagar R$ 6.000 no valor de uma equipe, entendeu? Mas mesmo assim, é bem interessante. Não, e qualquer um que esteja assistindo, que tenha curiosidade de saber mais, ele pode entrar em contato com a própria Juliana de Eventos na associação para ela sanar as dúvidas que ainda estejam no ar. As provas que farão parte da etapa do BH Challenge são as 2 classificatórias para o BH do futuro, tá? Dentro do próprio festival. Dentro do próprio festival. Legal. Então, e também entre as novidades desse ano de 2020, faz umas 2 semanas que a gente divulgou no site da BCCH sobre a aprovação das leis de incentivo. Fala um pouco desses benefícios para as empresas e quais leis foram sanadas dentro dessa aprovação e o que vai acontecer com isso? Deixa eu explicar. Acho que todo clube tenta aprovar, toda a Hípica, Santo Amaro, Paulista, acho que de modo geral, todo mundo busca aprovar um projeto de incentivo. Na realidade, nós conseguimos aprovar 2 projetos, o do Imposto de Renda e do ICMS. E eu pensei que fosse a etapa mais fácil de tudo. Tendo o projeto aprovado, a gente conseguiria captar com facilidade. Até que para o ICMS, a gente tem uma certa facilidade, sim. Eu acho que com as empresas que a gente já tem, mais algumas que vão aparecer, a gente consegue captar o recurso. Mas o problema é que, com a pandemia, o governo não está, por enquanto, liberando o dinheiro para os projetos de incentivo. Eu acho que como ele está gastando muito está perdendo muita arrecadação, eu não tenho essa certeza. Tanto que o projeto de imposto de renda e de ICMS foi prorrogado até o ano que vem. Então, a minha maior chance seria o do imposto de renda, que seria na pessoa física ou na jurídica. Então, eu falo aí para os criadores que estão assistindo, que se tiverem alguma facilidade de poder apoiar o projeto, entrar em contato com a associação, no eventos @brasileiro de hipismo, que a gente manda a apresentação. É muito bacana. Tem um outro também, que daí não é um mérito da BCCH em relação à aprovação, que é isso para quem tem interesse em mídia, ou seja, ou quer fazer um trabalho com clientes, que é um show, mas que também está brecado por causa da pandemia, que na realidade é feito com o ICMS. As empresas destinam parte do ICMS para esse show. É um show num lugar de, como é que se diz, para 4.000 pessoas, que é orquestra e rock and roll, com bandas de sucesso, tipo Paralamas do Sucesso, onde vão ser entregues 4.000 ingressos, onde de 500 a 1.000 ingressos são para o patrocinador do evento, e 3.000 são para uma entidade vender, que no caso seria a BCCH. E esse dinheiro seria voltado para o evento, para o festival. Tá? Esse também é um pouco mais diferente, mas pode ser que tenha muita gente que tenha interesse. Mas a minha intenção hoje é divulgar esses projetos e, quem sabe, aparecer alguém que tenha interesse em apoiar. Entendi. E também, por falar em novidades, né? Esse ano começou com tudo para o BH e logo no torneio de verão fizeram o lançamento da loja BH Store, né? Com produtos exclusivos da BCCH. De onde veio a ideia da loja e como é feita a venda desses produtos? A ideia da loja veio porque geralmente a gente costuma viajar para ver, sei lá, Mundial em Lanaken, e sempre você vê a venda de materiais de studbooks e tal.
E sempre as pessoas comentaram que o BH não tem uma loja, não tem a questão das jaquetas, as roupas, tal. Depois eu falei, eu acho que pode ser bastante interessante. Eu acabei conhecendo a Horser com a Jane, fiz uma parceria com eles, chamei uma equipe aí, um pessoal, para ajudar a desenvolver as peças, né? Porque as peças são voltadas para o esporte, tá? E acho que ficaram muito legais, as pessoas gostaram muito. E a gente montou uma loja, que na realidade não é uma loja da associação. Ela está hospedada dentro do site da Horsery, mas você pode acessar pelo nosso site da BCCH, tá? A loja virtual. Também para esse ano, a gente organizou mais ou menos 6 eventos onde a gente faria a venda das peças. Que seria o Open, seria a Copa São Paulo, Indoor, Torneio de Verão, 60 de maio, e também acho que é aniversário da Santo Amaro, e mais o Paulistão. Só que a gente está nessa situação da pandemia, a gente fechou os estandes, mas por enquanto não aconteceram. As peças são muito legais, por favor, conheçam o site, comprem, vai ser ótimo para a associação. Só interrompendo um pouco a entrevista, lembrando as pessoas que entraram depois, que a gente está fazendo uma entrevista com o Luiz Flores, presidente da BCCH, e que nesse primeiro momento a gente não está abrindo para as perguntas foram enviadas por e-mail num prazo já determinado, e que caso fique alguma pergunta que não seja respondida, a gente pede para que mande um e-mail, pode ser para o assessoria@brasileirodepismo.com.br, e que no próximo momento a gente pode marcar uma próxima live ou responder por e-mail, enfim, como for melhor. Tá? Então, só que hoje não serão aceitas perguntas ao vivo. A gente tem 13 perguntas que foram selecionadas, mas que a gente está à disposição para responder sempre as questões que surgirem. Continuando a nossa entrevista, Flores. Eu só queria fazer um agradecimento ao pessoal que apoiou o projeto do BH Store, que é o pessoal das fotos, da campanha, que é a Vitória Junques, a Kika Lafranc, o Ergoroff, a Bianca, o Rafael, o Felipe, a Mariana e a Daniela Isio, tá? Eles se disponibilizaram, tiveram um maior trabalho, perderam o tempo deles, mas eu acho que a campanha ficou maravilhosa. Não, ficou maravilhosa e vale muito a pena. A gente tem soltado até no Instagram da BCCH e as fotos são bastante curtidas. Ficou realmente um arraso. Outra dúvida que é bastante comum, a gente recebeu bastante de mais pessoas sendo sócios ou não associados, é sobre o papel do Conselho Deliberativo Técnico, o CDT. Você pode explicar em algumas palavras para o público qual o papel do Conselho? Sim, eu posso explicar. Na realidade, a associação ela se divide, né? Ela se divide entre a parte que é a parte administrativa, que sou eu e a equipe, e o CDT, que é o Conselho Técnico Deliberativo. O Conselho Técnico ele é eleito junto, ou seja, deixa eu explicar. Existe uma eleição que elege uma chapa. A chapa se une ao... Como é que eu posso explicar? Ao Conselho Antigo, que é dos ex-presidentes. Uhum. Aí vira um Conselho Deliberativo único. Aí as pessoas que querem participar do Conselho Técnico se candidatam. Essas pessoas que se candidataram são votadas dentro do Conselho Deliberativo e nomeadas, tá? Normalmente, o que integram é que, assim, metade do conselho tem que ser técnico, metade mais um tem que ser técnico, e a outra metade pode ser composta por criadores, atletas e proprietários, tá? Esse pessoal do CDT ele se reúne uma vez por mês na associação e para julgar questões que não estão no regulamento, de modo geral. E também para, como é que se diz, sugerir alterações no regulamento, fazer adequações. O que mais que eu posso falar? Eu acho que basicamente é isso. Eu, por exemplo, eu sou presidente da associação e faço parte do conselho. Eu não sou presidente do Conselho Técnico. Quem é o presidente do Conselho Técnico é o José Sintra do Excenter, tá bom? Eu participo porque eu acho interessante para o presidente estar atuando ali dentro para ter noção, porque naquele momento são decididos muitos investimentos por parte da BCCH, como a contratação de juízes, sei lá. E como sou eu que cuido da parte financeira, junto com a Beth, a gente sabe o que a gente pode ou não fazer. Não sei se ficou confuso, se deu para entender. Não, ficou. Acho que tá tudo bem. Acho que tá. E se por acaso alguém tiver com dúvida, eu peço para que mande e-mail, que a gente pode esclarecer numa próxima live ou por e-mail. Como você disse no começo da entrevista, esse ano de 2020 acontecem as eleições da associação. Como é feita a votação? Quando acontece a eleição? E você já está vendo algum movimento de chapas de futuros presidentes? Não. Na realidade, eu achei até importante essa pergunta, porque para as pessoas que tiverem interesse,
se organizarem, porque a eleição acontece em novembro de 2020, tá? Na verdade, você monta uma chapa, não sei se quantas chapas a gente terá. Tá tudo normal? Tá tudo bem? Tá. Quantas chapas estarão concorrendo? A chapa vencedora vai, como é que se diz, ser incorporada ao conselho junto com o conselho vitalício, vira o conselho deliberativo, tá? E também é nomeado o conselho fiscal. Na realidade, são 8 integrantes, são 5 conselheiros e 3 suplentes que compõem essa chapa, tá? Acho que basicamente é isso. Em relação à eleição, tem muitos criadores sugerindo a eleição online, só que ela não está prevista no estatuto. A gente teria que fazer uma mudança, teria que ter uma assembleia para isso. E eu até achei que era possível, mas agora com a questão da pandemia está um pouco mais complicado, porque a gente precisa aprovar isso dentro de uma assembleia e depois também providenciar o sistema para essa eleição, entendeu? O que complica bastante. Eu não sei se para essa a gente conseguiria, tá? No momento, a eleição acontece pode acontecer através do voto, a pessoa recebe uma cédula na casa dela e ela envia para a associação, acho que para uma caixa postal específica, que é auditada. Esses votos são abertos em uma assembleia, onde acontece a votação também, tá? Então, existem 2 formas de votar no momento, através da cédula, por correspondência, ou pelo voto dentro da assembleia. Esse lugar da assembleia é a definir, né? Tá. Acho que mais ou menos. Não, tá super Você respondido. conseguiu entender? A gente também Não, super. As pessoas também questionaram bastante sobre o festival, sobre ter ou não o festival neste ano. Acredito que seja por conta da pandemia. Você já consegue responder alguma coisa? O nosso festival está marcado para a segunda semana de novembro. É de 12 a 17 de novembro. Eu acredito que a gente vai manter o festival. Eu acredito que toda essa situação em setembro, no máximo, acabe. Eu não sei, acho que talvez não precise nem do uso de máscaras em novembro, né? Porque já vai diferente, mas eu acredito sim que vai acontecer. Aí, dentro dessa pergunta, também as pessoas perguntaram como é que ficaria a aprovação de Garanhões. E Caso também, não tivesse, caso não exato. tivesse, e Equus Competition. Aí, por exemplo, cabe ao CDT, o CDT vai propor uma nova data, uma nova situação, em que esses animais possam ser avaliados, independente do festival ou não. Mas eu duvido que o festival não vai acontecer. Seria muito ruim para o esporte. Eu nem imagino essa hipótese. Eu acho Essa que não é vai acontecer sim. possibilidade. Até porque E agora com o esse ano projeto acontece no aprovado, clube, né, de Santo Amaro de novo, né? até porque agora com o projeto aprovado, vai ser muito mais fácil, né? E se a gente conseguir a captação. Tá? Lembrando que o festival acontece de novo, né, como o ano passado, no Clube Hípico de Santo Amaro, de 12 a A 17 de 17 de novembro. novembro. Isso mesmo. Isso. Vamos agora para um assunto bastante polêmico, andaram falando bastante, até nas redes sociais, e-mails, WhatsApps, sobre um assunto que é o cruzamento de BH com BH, sem a necessidade de serem registrados previamente. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal como Luiz Flores e como criador do Aras Flores, tá bom? Eu não concordo com o BH com BH, tá? Eu acho que a criação ela está ficando cada vez mais profissional. E a gente é muito complicado você. Como é que eu posso explicar? Na minha opinião, a gente tem que se profissionalizar ao máximo para ter um resultado financeiro com a criação de cavalos. Ela já é muito difícil quando você usa o que tem de melhor em relação à qualidade das éguas e os garanhões. Hoje, as pessoas estão usando o ICSI de forma generalizada. Isso está possibilitando que as pessoas tenham aí o primeiro, o segundo, o terceiro melhor garanhão do mundo. E é o que vai acontecer em relação aos leilões, à oferta de produtos. E eu fico imaginando como é que vai ser essa situação de BH com BH. Entendeu? Qual o mercado que esse cavalo vai atingir? Até porque, se você falar, é o mercado do cavalo mais barato, a gente já tem esse mercado do cavalo mais barato com os cavalos porque nem tudo que a gente produz vai saltar 1,40, vai saltar 1,50. Tem muitos cavalos aí que vão saltar 1,10 m e 1,20 m. Então, eu tenho essa preocupação sim. Lembrando que no Brasil, a gente tem, mais ou menos, porque a gente não tem a contagem dos mortos, 700 garanhões disponíveis, tá? Para serem utilizados. Outra coisa, peraí.
Outra coisa que eu acho que é bastante relevante, a Argentina, quando ela se fechou, a gente era cliente da Argentina, a gente era comprador do mercado argentino, né? Isso acabou, porque eles se fecharam. Eles estão voltando, eles estão reabrindo o mercado deles para outros garanhões. Eu também acho que o custo do sêmen é irrelevante na criação de um bom cavalo. Tá? Se eu fosse pensar no investimento, do quanto custa criar um bom cavalo, fornecendo de melhor para ele, eu acho que o sêmen é irrisório. E você, com todos esses gastos que você tem para criar um cavalo, você querer economizar no sêmen, as pessoas enchem a boca para falar de um determinado garanhão. Como é que você vai falar de um garanhão que é desconhecido, que as pessoas não conhecem? Tá? Outra coisa, eu acho que muitas pessoas que dizem que concordam, que a gente vê aí nas redes sociais, não usariam nunca. Tá? O que mais que eu poderia falar? Eu acho que a gente vai ter uma queda de qualidade bastante grande. Eu acho que as pessoas aí, os fundadores do BH, as pessoas que fizeram esse trabalho todo, demoraram muito tempo para levantar o número. Bom, peraí. Vocês estão E escutando? seria uma mudança Flores, tão... volta um pouquinho só, porque travou seu computador. Volta um pouquinho, porque travou teu computador e não deu para sair teu áudio. Tá. Eu acho, até foi uma solicitação para o CDT em relação a essa liberação do BH com o BH. Isso está em análise e tudo, mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Muito improvável que isso aconteça, tá? Na minha opinião. Eu sou contra. Bom, a gente também recebeu uma pergunta de uma pessoa que não é associada, mas ela comprou um embrião no leilão do BH e agora ela não sabe quais são os próximos passos. Ela fala que o potro já nasceu e que ela não sabe como são os próximos passos para fazer o registro e a partir de quantos meses ela pode fazer esse registro. Essa pessoa, que é a proprietária do potro, ela tem que chamar um inspetor da associação para fazer a inspeção. Tá? Nesse momento vai ser colocado o chip, vai tirar a crina, vai fazer a resenha e ele vai levar com ele também um pré-registro. Todo esse material vai ser preenchido, essa pessoa que é a proprietária do potro vai assinar e essa documentação vai ser encaminhada para a associação. Tá? Se ela perceber uma demora, eu acho que ela tem que acompanhar, ela tem que cobrar o study book em relação à execução do registro, tá? Mas ela já vai saber porque ela vai receber também a taxa, porque tem a taxa de DNA e a taxa de registro. E ela tem que acompanhar o andamento desse registro. Deu para entender? Deu sim. Bom, a gente já está indo para a 13ª pergunta, até que eu acho que a gente discorreu mais rápido do que a gente imaginava. Eu falei que eu ia ser rápido. Mas não tem problema, eu acho que a gente está aqui dentro do nosso prazo. Eu queria que você comentasse um pouco, a gente vem divulgando nesse último mês, principalmente, por e-mail, né, para os associados exclusivamente, cadastro e pesquisa, que são de extrema importância para a associação. Você podia falar um pouco sobre esse assunto e falar o porquê é tão importante? Posso sim. Olha, a gente tem 325 associados, né? Eu acho que em relação ao cadastro, a gente já deve ter recebido só 20, pelo menos. Isso já está mais de, acho que, um mês, mais ou menos, sendo divulgado. Então, eu queria aproveitar que as pessoas que estão assistindo, que elas preencham o cadastro, que é super importante para a associação. E também a gente enviou uma pesquisa em relação a vários fatores, inclusive essa do BH com o BH, mas o mais relevante ali são as perguntas em relação à exposição. Que a gente quer, de certa forma, estimular bastante que os criadores levem seus potros para a exposição. E eu fico me perguntando de que maneira a BCCH poderia fazer isso. O que seria de valor para esse criador, para ele achar importante. Então, eu queria que as pessoas contribuíssem. E também tem ali, no sentido, qual é o papel que a associação pode ter na vida do criador e que seria bastante relevante. Entendeu? Deem valor para essa pesquisa, preencham, coloquem lá o que realmente pensam, que eu acho que ela vai contribuir muito para o nosso trabalho, porque às vezes eu fico
em dúvida sobre o papel que a gente deveria ter e qual a atuação, como é que a gente poderia ser mais presente. Né? E o cadastro é super importante. Eu queria também aproveitar para falar que as pessoas sempre estão pedindo promoções. A gente também fez agora uma promoção para nacionalização de éguas e garanhões. Está com 30% de desconto. Aproveitem. A gente também tem uma outra promoção que é 20% de desconto nas transferências dos animais. Depois as pessoas ficam cobrando as promoções. Elas não são constantes. Elas ficam por um prazo bastante curto. Então, realmente valorizem a oportunidade. E também uma outra coisa que eu espero que também está na pesquisa e que as pessoas têm navegado aí pelo site, eu espero que as pessoas tenham gostado bastante, eu acho que deu uma boa modernizada, as pessoas apontam algumas dificuldades, mas eu acho que estão sendo sanadas. E também coloquem sua opinião a respeito do site, qual dificuldade está tendo, para que a gente possa melhorar. Entendeu? Lembrando que a gente está com um site implantado, né, no começo do ano, e abcch.com.br, e que tem várias coisas ainda para serem melhoradas. Então, que as Tem sugestões são fundamentais, né? outra coisa, que o Eventos, que é a Juliana, que cuida do Eventos, que é o Eventos Brasileiro de Hipismo, a gente tem a vitrine, que é animais à venda, não tem custo para associado, existem alguns critérios, ele precisa dar uma autorização para divulgação, mas é bastante importante. E a gente, as pessoas pedem muito e depois a gente não vê a procura que aparentemente deveria ter. Tá? Tá. Entre outras coisas importantes também, eu acho bacana falar sobre a transferência de propriedade, né? A importância da transferência de propriedade de um animal, né? As pessoas acabam deixando para fazer depois, e o cavalo é um grande bem, né? Então, que isso deveria ser feito já no ato da compra, né? A gente tem a alienação. Hoje, nos leilões, as pessoas, os compradores, eles podem já solicitar que, na realidade, o passaporte ele já é feito no nome do animal, já é feita a transferência, só que ele fica como se fosse alienado, tá? Até a data da última parcela, sei lá, isso depende do contrato, ou 30 dias após o pagamento da última parcela. Mas isso faz com que ele tenha toda a autonomia em relação ao animal. E para quem vende, também é muito bom, porque você se isenta de qualquer responsabilidade sobre o animal, sobre qualquer dano que ele possa acontecer ou ocorrer com ele, entendeu? Então, a transferência é super importante por isso. As pessoas não se dão conta dos problemas que elas podem ter por não transferir um animal. Com Entendeu? certeza. Vamos lembrando também que a associação está trabalhando, né, em home office por conta da pandemia, mas que a gente está com um sistema de plantão dentro da entidade, né, com algumas áreas trabalhando em dias alternados para não se encontrarem. Então, que é aproveitar essa época que as pessoas estão mais em casa para poderem consultar o Studbook, tirarem as dúvidas, fazerem transferências, aproveitarem até essas oportunidades de desconto, né, que a BCCH vem dando, para quando começarem as competições já está tudo regulamentado, tudo já certinho, para não ter problemas futuros, né? Agora, a BCCH está trabalhando uma parte em home office, está alternando, tem sempre pessoas lá. Na realidade, o expediente está ficando das 10 às 16 horas, né, todos os dias, e sempre tem alguém, por exemplo, do Studbook. Durante esse período da pandemia, são 3 funcionários, mas 2 estão sempre presentes. Um no Studbook, um na associação e o outro em casa. Então, quer dizer que nada parou. Você consegue fazer suas transferências, solicitar os seus documentos, está tudo funcionando normalmente, tá? Lógico que com menos funcionários, até porque o parque ele está fechado, ele não permite a circulação. Então, quer dizer que a gente não está recebendo pessoas na BCCH. Tá, eu acho que, na verdade, as perguntas eram essas. Eu lembro de novo que se alguém tem ainda pergunta para fazer, que ficou para trás, que de repente as dúvidas não foram sanadas nesta entrevista, eu peço para que voltem a mandar e-mail para o assessoria@brasileirodepismo.com.br ou por WhatsApp nos grupos da associação, que a gente vai pensar num formato, se numa próxima live, até com perguntas abertas, enfim, algum formato que a gente possa falar de novo com todo mundo ao mesmo tempo e tirar essas dúvidas que estavam surgindo. Se tem mais alguma colocação, queria agradecer também a participação Uma, de todo mundo que esteve com a gente agora na noite. uma coisa que a gente tem Acredito que foi pensado em bastante fazer produtivo. é um encontro de criadores online. Eu acho que vai ser bastante interessante e talvez ele seja muito mais funcional do que o que a gente faz durante os eventos. Porque a gente percebe que nós marcamos os eventos, sei lá, durante a Copa São Paulo na Hípica Paulista,
ou mesmo dentro do festival, e os criadores estão mais preocupados com seus animais que estão saltando, e o festival sempre é muito concorrido a nível de horário. E a gente não percebe a procura que deveria ter, entendeu? Então, eu acho que essa inovação que está surgindo aí com a pandemia, que está todo mundo se obrigando a fazer, pode ser bastante interessante. Então, pô, a gente consegue até 200 pessoas participando de um encontro. E a gente poderia pensar nisso, que eu acho que pode ser bastante interessante. Até pelo fato da gente ter criadores a nível nacional e a gente poderia ter todos eles participando. Eu acho que bem legal a ideia. Com certeza, eu acho que é uma possibilidade que está surgindo, né, com essa época de pandemia. Agora a gente está com várias possibilidades de plataforma, basta só a gente estudar que melhor comporte, né, os associados. Então, em breve aí a gente vai ter novidade, com certeza a gente divulga no site, por e-mail, assim que a gente definir o formato, para convidar os associados para esse encontro virtual. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que esteve com a gente, que participou, mandando mensagem, e que a gente segue à disposição para tirar qualquer dúvida, né, Às vezes Flores? eu, às vezes eu falo um pouco rápido, talvez, também fico um pouco tenso aí com a live, que é a primeira vez que eu faço, é um pouco complicado, né? A gente sabe que tem um monte de gente olhando, mas eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas das pessoas. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, foi ótimo, e até a próxima. Boa noite para todo mundo.